Salve Maria, eu sou Fernando Antunes e eu fui secretário do professor Plínio Coelho Oliveira em 1977, fins, até 1995, ano de seu falecimento. Eu estou dando aqui minhas memórias do meu convívio com o Dr. Plínio, do que eu vi nele e tentando ser, enfim, contando as coisas que me vêm mais. Quando fizerem perguntas, vai surgir mais coisas ainda. Tem pouca pergunta. Objeções não é nenhum problema. Eu gosto muito de objeções, faço me aprofundar mais no tema. Portanto, isso, por favor, desde que seja uma coisa de boa fé, porque às vezes tem gente de má fé, tem muita gente que não gosta do seu Plínio, eu diria que tem gente que odeia. Então, se é de bom espírito, o que é evidente, eu farei. Mas uma pessoa que não precisa ser de nossas ideias. O Dr. Plínio não era assim, não era fechado. Vamos responder o que seja, o que tenha razão de ser. E peço também que se inscrevam no canal, deem like, compartilhem, isso ajudará a fazer crescer o canal. Há muito tempo atrás, era a década de 60, eu ouvi um discurso do Dr. Plínio que eu nunca encontrei depois. É um problema, mas nunca encontrei. Ainda nesses dias andei procurando nos textos, porque fita daquela época, imagina, não ficou muita coisa. E não encontrei coisa parecida que vou dar, mas é a respeito do Brasil. O Dr. Plínio falou muito sobre muitas nações, muito país, nações, e eu vou ir dando, porque é muito interessante a visão das luzes, das vocações que Deus dá para esses países, em certo sentido, são como pessoas. Tem uma vocação, tem uma missão a cumprir. E tem uma psicologia também aos países, os povos têm uma psicologia, isso se reflete nas coisas. O Dr. Plínio falou muito, por exemplo, da França, porque a França foi uma pérola da civilização cristã. Filha primogênita da Santa Igreja, foi chamada por muitos papas. São Pio X tem umas palavras em que diz que a França vai renascer das próprias cinzas. E o Dr. Plínio dizia da França que ele era com a França como um judeu com as pedras do templo. De tal maneira a França significou a civilização cristã medieval, católica, da qual Leão XIII diz na Immortale Dei que houve um tempo que a filosofia do Evangelho governava os estados. A França foi realmente uma pérola nesse sentido, um brilhante nesse sentido. Mas falou muito mais ainda do Brasil. E hoje vamos falar do Brasil. Então eu queria dizer exatamente isso, que ouvindo no Brasil essa fita, no Chile essa fita, ele dizia: porque o Brasil brasileiro, o Brasil verdadeiro é o Brasil cristão. E essa música me ficou gravada, e essas palavras me ficaram gravadas para a vida inteira. Até hoje eu ouço isto. E tem muita coisa sobre o Brasil, eu quero dar um pouco sobre o Brasil, começar pelo Brasil nessa matéria. Vou ir dando matérias dessas, de outras mais espirituais, e vamos avançando. Então, a primeira coisa que eu quero dar, e é muito interessante também, temos falado muito já, como o Dr. Plínio foi único, em toda a sua vida ele não mudou. Ele manteve a linha católica dele, fiel à Santa Igreja, não se desviando, etc, etc. Isso é muito interessante. Nós vamos ver aqui, vamos começar com uma coisa em 42. O Congresso Corístico Nacional tinha umas 500 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, estava
cheio. Tem um grande altar onde tem hoje em dia a Praça das Bandeiras. E todo o Parque do Anhangabaú estava cheio, branco, e o pessoal entusiasmado, etc. E esse aqui é o encerramento. Aliás, outro dia eu pus na capinha do vídeo ele falando nesse discurso. E pus quando tratei do amor de Deus, porque ele falava cheio do amor de Deus. E vamos falar um dia dos discursos dele em geral. Mas aqui veja o seguinte, estava o Núncio e estava também o interventor federal do Pernambuco, que era o Dr. Fernando Costa, que representava o presidente da República e que teve uma troca de palavras muito interessantes. No final, quando estavam saindo, ele disse disse para o Dr. Breno, se esse discurso fosse dado em Pernambuco, você já estaria preso. Porque tem umas críticas ao Getúlio no meio, muito bem feita, muito... E o Dr. Plínio diz, é por isso que eu fiz o discurso aqui e não em Pernambuco. muito rápido, Dr. Plínio. Bom, então vamos nesse congresso eucarístico. Tinha 60 bispos, etc. Então, vou às palavras deles. Quando nosso poeta cantava que nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, percebeu talvez confusamente que a providência depositou na natureza brasileira a promessa de um porvir igual ao dos maiores povos da terra. Isso é impressionante. No Brasil é impressionante. Ver, conhecer. E hoje que o Brasil emerge de sua adolescência para a maturidade e tutubeia nas mãos da velha Europa o cetro da cultura cristã que o totalitarismo quereria destruir aos olhos de todos, se patenteia que os países católicos da América são, na realidade, o grande celeiro da igreja e da civilização, o terreno fecundo, onde poderão reflorir com um brilho maior do que nunca as plantas que a barbárie devasta no velho mundo. A barbárie era o nazismo e o fascismo. A América inteira, e por quê? Vou dizer depois. A América inteira é uma constelação de povos irmãos. Nessa constelação, inútil é dizer que as dimensões materiais do Brasil não são uma figura de magnitude de seu papel providencial. Tempo houve em que a história do mundo se pode intitular Gesta Dei per Francos. Dia virá em que se escreverá Gesta Dei per Brasilienses, a gesta de Deus pelos brasileiros, feita pelos brasileiros. A missão providencial do Brasil consiste em crescer dentro de suas próprias fronteiras, em desdobrar aqui os esplendores de uma civilização genuinamente católica, apostólica, romana e iluminar amorosamente todo o mundo com o facho desta grande luz que será verdadeiramente o Lumen Christi que a Igreja irradia. Eu fiz um pequeno parênteses aí no meio, disse que ia dizer na frente, Sodopino está se referindo ao nazismo, era pagão, queria destruir a civilização cristã, inclusive um caso do Hitler, que pegou um copo numa dessas banquetes que ele tinha naquele ninho de águia dele, que era um bunker no meio das montanhas, e pegou um copo de cristal assim, e disse, eu vou destruir a igreja como destruo esse copo. E jogou o copo, era um copo fininho contra a parede, o copo bateu na parede, caiu inteiro. Esse era ele, Mussolini era seu aliado, tinha aliado do Pétain, me perdoem os franceses petanistas, na França, e o plano era muito grande, tinha gente na Inglaterra e até nos Estados Unidos. E no Brasil havia também os... Então vamos para frente. Isto é em 42, plena guerra. Depois vou dar uma coisa que é a respeito do concílio, primeiro concílio plenário do Episcopado Brasileiro, deve ser o começo, a pré-CNBB, mas o primeiro é o legionário,
em 39, julho de 39, Sucupira diz: queremos um Brasil verdadeiramente brasileiro? Façamos dele um Brasil verdadeiramente católico. Queremos matar a própria alma do Brasil? Arranquemos a sua fé. Onde nas grandes cidades brasileiras vive hoje o verdadeiro Brasil, nas casas de diversões onde se tomam bebidas americanas, se dançam danças semi-africanas, se ostentam decotes de Paris e se discutem romances ou filmes estrangeiros? Não é neste ambiente que apostatou da igreja que sobrevive o Brasil. Pelo contrário, o Brasil autêntico, o Brasil verdadeiramente brasileiro, ainda vive e vibra no coração abnegado das mães que não aderiram ao modernismo, dos chefes de família que levaram uma mocidade casta e talvez virginal. Hoje em dia isso está muito complicado. Dos filhos que sabem respeitar seus pais porque sabem ser dóceis à voz da igreja. Pouco tem hoje em dia. No coração dos militares que católicos católico tem de comum com Caxias não apenas a farda, mas a fé. Uma frase invertida, mas é muito bonita, está colocada de uma maneira muito bonita. Eu não preciso traduzir para os brasileiros, não? Depois vou dar uma sessão da campanha contra a infiltração comunista. Um trechinho muito significativo nessa linha. É uma frase só. Isso é em 1968. Ele está falando, sim, que do tudo que tinham feito os padres esquerdistas, etc. Foi uma campanha muito exitosa que fez a TVP. O Brasil não quer esse caminho da esquerda católica. O Brasil brasileiro, o Brasil verdadeiro, o Brasil atual não é esse. O Brasil verdadeiro, o Brasil brasileiro atual é fiel à sua tradição. Deseja íntegra a constituição da família e vê no direito de propriedade uma das mais preciosas condições da prosperidade dos povos. E aí continua. Mais um texto, você vê que ele fala muito do Brasil e sempre enquanto católico. O Brasil não católico não é o Brasil brasileiro, é o Brasil pagão. Pagão vai dar nos índios, uns querem os índios, outros querem um outro paganismo tirado não sei onde. Depois vou tirar de uma conferência uma coisa tudo na linha, porque quero insistir desse ponto que me deu essa grande, me deixou marcado muito aquela frase do Toprino no discurso. Então, é o seguinte: por este Brasil cristão, é uma conferência, o Toprino faz uma conferência antes das eleições com alguns candidatos de direita que quisessem falar no auditório. Então, isso aqui no fim do Toprino está falando. Por este Brasil cristão, por este Brasil fiel às suas tradições e em que, permanecendo cristão, já tem seu futuro traçado, se esta nação continuar católica, apostólica, romana, apesar dos vendavais que de fora sopram contra a igreja, se o Brasil continuar fiel a esse edifício sagrado, temos um dos países de maior território, um território de maior riqueza, um dos povos de maior homogeneidade de pensamento, de psicologia, de linguagem, de costumes, um grande povo, para que dele se diga no futuro e que outrora se diz, ou que outrora se diz da França. Gesta dei per francos, dizia-se outrora. Oxalá que se diga até o fim do mundo, mas um dia se dirá também, gesta dei per brasilienses. É bonito. Eu não posso deixar de dizer isto elevado. Me encanta. O Toprino tinha uma força nos discursos, uma beleza. Ele era um grande orador. E era grande orador porque punha alma. E tinha uma grande alma. Ele não estudou técnicas. Uma vez um argentino perguntou para ele onde que ele tinha estudado essas técnicas. Porque ele pegou o copo exatamente no momento necessário para beber um gole de água que era para dar uma interrupção.
Sutoplino diz, não, ele estava com sede e bebeu um copo d'água, simplesmente, naquele momento. E o que ele falava com alma. Bom, agora vou passar para umas reuniões. O Sutoplino falou muito em reuniões internas sobre a brasilidade, o Brasil, etc, etc. E aqui o primeiro ponto que vou dar é a homogeneidade e unidade do Brasil. Sutoplino não admitia que nada do Brasil fosse separado. Nenhum separatismo, nenhum força internacional que venha tirar a Amazonas ou queira intervir lá dentro, queira declarar uma certa soberania à parte, não. E é por missão do Brasil, por vocação do Brasil. O Brasil é grande e é aquilo, não é outra coisa. Então, Sutoplino diz, olhando o mapa do Brasil, percebe que por causa das facilidades dos meios de comunicação de hoje, por causa da espantosa e desconcertante homogeneidade do Brasil, por causa da fluidez do espírito brasileiro, o Brasil, apesar de ser enorme como é, constitui, do ponto de vista da sociedade de almas, realmente um só todo. É muito diferente o Brasil, mas são todos brasileiros. Isso é meu, hein? Um fenômeno que se passa desde a Amazonas até o Rio Grande do Sul, embora possa estar em estágios um pouco diferentes, passando por Minas, e entretanto um corpo só que se move. Um braço ou uma perna podem estar mais para trás ou mais para frente, mas é o todo que vai se movendo junto. Curioso é o seguinte, de fato, o Rio Grande do Sul tem mais unidade com o Pará do que com o Uruguai. Debaixo desse ponto de vista, um fato ocorrido em Montevideo chega mais depressa ao conhecimento dos gaúchos, mas eles reputam extrínsecos a si, nem se engajam de alma nesse fato. A fortiori, naturalmente, Manaus e Caracas. Era perto de Caracas, mas Manaus é brasileiro. Isso é em 67, outra coisa, 64. Em cada brasileiro estão presentes, de algum modo, todos os outros estados. No paulista, por exemplo, há algo de mineiro, algo de carioca, algo de nordestino, de gaúcho, etc. E, reciprocamente, nós todos estamos em proporções diversas nos nossos respectivos estados. E, portanto, temos a possibilidade, conforme queiramos, de virar mineiros ou cariocas ou qualquer outra coisa, conforme nós nos aprimoremos, é um traço curioso do brasileiro. Realmente, nessa vastidão, o que tem no Brasil é uma riqueza de personalidades e de modos de ser, sendo todo um belíssimo. E quanto Sutoplino amava isso, refletia isso e explicava isso, explicava tão claro. Por exemplo, na Itália, não se pode dizer que no Vêneto existe o calabrese, nem o calabrese no Vêneto, que é Veneza. No Brasil, a gente fala, por exemplo, da sutileza mineira, mas o Brasil está para o não brasileiro como o mineiro está para o brasileiro, onde há uma radioatividade mineira presente em todo brasileiro. Nós falamos do charme carioca, mas muitas vezes o brasileiro está para o estrangeiro como o carioca está para o brasileiro. E por isso o brasileiro é bem quisto em todo mundo. Todo mundo gosta dos brasileiros. Nós podemos fazer o périplo, nós estamos todos presentes uns nos outros com dosagens diversas. Daí um certo charme brasileiro, que não é o do Jeca Tatu, nem o do Monteiro Lobato. É o brasileiro católico, batizado, civilizado e bem brasileiro, esse ele é ele. Agora, a pluriformidade é muito relacionada com o que acabo de falar. O Brasil é pluriforme, ou seja, tem várias formas. É complexo como tudo. Eu não sei de onde vem isso. Olha, que são reuniões de anos muito diferentes, ele sempre mantém a mesma linha. Estou insistindo nisso, um pontinho interessante. Eu não sei de onde vem isso, porque o português não é muito complexo.
O índio é um simplório, e o negro é menos simplório do que o índio. Mas também não é complexo. Como é que o brasileiro saiu complexo assim? A coisa mais característica é a seguinte: pega o japonês de segunda geração, de terceira geração no Brasil, já começa a ficar embrasileirado. Italiano, embrasileira logo. Lá vai direto com passo rápido. Nós falamos muito das características alemãs do pessoal de sangue alemão aqui dentro. Coitados, são umas gotinhas. Porque o que eles têm de diferente do alemão é um abismo. Portanto, por causa do embrasileiramento dos alemães que moram no Brasil. Apesar de nós, os brasileiros, estranharem um pouco, às vezes, os alemães. O Brasil tem uma força penetrante tremenda e a brasileira tudo. Comunica uma esperteza e uma ductilidade direcional a cuja pressão ninguém escapa. Tratando um pouco da psicologia do brasileiro, ele trata da linguagem. Isso aqui é muito interessante, porque é bastante... Psicologicamente, ele fala do Mediterrâneo. É um tema interessante. O ultraje, em quase toda a bacia do Mediterrâneo, é um fenômeno muito menos grave do que no Mar do Norte. Por exemplo, um ultraje feito numa discussão entre franceses do Sul é uma coisa muito menos significativa do que um ultraje entre normandos e bretões, mas para me referir apenas à França. Na linguagem de cores altas do Oriente, tanto o grande elogio, cantado pelo muezzin no alto da torre, quanto o grande ultraje bramido pelo imperador numa hora de maldição, não tem muitas consequências. Também o elogio da guerra e o ultraje podem ser seguidos pela paz, sem que ninguém se espante extraordinariamente com isso. Pode-se dizer que a bacia do Mediterrâneo é a bacia do exagero, muito mais simpática do que as plagas de exatidão fria do calvinismo. Santo Pinhão é todo católico e a bondade católica é única. Então aqui vem a explicação do mesmo tema no brasileiro, estamos tratando do brasileiro. Deus pôs no brasileiro um feitio de alma onde ele é capaz, se ele não se deixar dominar por influência de um espírito que não é o seu, de falar a linguagem técnica na hora técnica e mediterraneizar na hora da linguagem comum. Esses somos nós. Realmente tem muitos bons técnicos brasileiros e tem todo o charme que tem mais ou menos todo o povo brasileiro. Nós deveríamos saber fazer as duas coisas e gostar de ambas as coisas. Nós não compreendemos o nosso próprio dom. Eu quase que diria que o nosso charme, que é a capacidade, esta coisa muito brasileira, de variar completamente, numa hora ser um, em outra hora ser outro, com um senso de adaptação que é uma das nossas melhores riquezas. Eu não sei de onde isto nos vem, não é do português, mas nós temos isto. Mais para frente ele diz: eu queria muito que esse dom fosse conservado por nós. Há um lugar onde a brasa dessa fogueira bonita é o Itamaraty. Essa reunião ele está falando em 72. Ainda não tinha entrado o PT destruindo tudo, todas essas coisas. O Itamaraty era conhecido em todo o mundo. Era a escola de diplomacia. Era considerado melhor que o Quai d'Orsay, que é a diplomacia da França. Bom, a da igreja, que é a escola de Roma, onde são os núncios, realmente mas é diferente. Mas o Itamaraty era muito considerado. O ministro do Exterior, que fez no passado tratados muito bem jogados, muito sutis, muito inteligentes, ao mesmo tempo por uma elegância e uma suplesse que entra em conflito com a quadratura da luta de fronteira que nós tivemos e daí para fora. Se a gente não é brasileiro, em estado puro, o que a gente faz para combinar as riquezas e até as heterogeneidades que a gente possa ter na alma? Sim, porque no Brasil tem tanta imigração. Eu conheci rapazes que o pai
tinha um avô judeu, outro alemão, outro italiano e outro japonês. Você pode dizer que ele tem dificuldade para o pobre rapaz se entender a si mesmo, mas aqui você está tratando das heterogeneidades que possa ter na alma. Então, é quando entra a brasilidade que resolve isso. O nosso espírito intuitivo, tão decantado e tão vantajoso, só nos é útil se nós soubermos não ser dispersivos. O brasileiro pensa em 500 coisas sucessivas, ou seja, não pensa em nenhuma, e fica prestando atenção no que vai passando pela cabeça, de onde o que late bom de sua inteligência não é aproveitado. Ou a gente faz o sacrifício de pensar no que deve seriamente, ou não a vida intelectual possível. E isso é uma pequena correção que ele dá para os membros do grupo brasileiros e para todos os embrasileirados que somos nós. Aqui, mais para frente, diz: desde que houvesse um movimento qualquer tendente a derrubar a ordem de coisas a que os brasileiros estão habituados, eles começam a se interessar pela ideologia e pela razão de ser das coisas. Isso é muito interessante. Isso aqui, para mim, é a interpretação da razão de por que deu essa reação contra o Lula. Todo o assunto do Lula, esses anos todos, tendia a derrubar toda a ordem de coisas. E então o brasileiro começou a se interessar pela ideologia e pela razão de ser das coisas, como diz o Tupin aqui. Mas essa reunião é de 69, acho. Mas se não houver ameaça de derrubar isso, a displicência de um lado e a ideia de que é tão natural o ser como ele é, que nem se põe uma dúvida possível, faz com que ele se desinteresse do problema. Então, muitas vezes o brasileiro é absolutamente desinteressado da política brasileira, se não tiver essa coisa ideológica, por exemplo, que criou o Lula e sua banda de bandidos. Quer dizer que há um substrato ideológico implícito, autenticamente ideológico, mas obstinadamente implícito, e que só consente em explicitar-se à vista de uma necessidade imediata. E eu continuo mais com uma coisinha para completar. É o problema do patriotismo. Estamos falando do Brasil, há muitos patriotas no Brasil. Então, o que é o verdadeiro patriotismo? Esse é um artigo de 1939, de janeiro de 1939, ou seja, é antes da guerra, mas o nazismo já estava avançando. E a crítica do nazismo é, a violência que ele fez com muitos povos, e a guerra, e o que fez sofrer, não tem dúvida, mas, sobretudo, havia um substrato filosófico muito ruim, gnóstico, pagão, no nazismo, que queria destruir a civilização cristã. Esse era o ponto central ideológico, digamos. O comunismo foi uma reação feita para contra. Já o nazismo era uma reação que levou muita gente da direita para lá e enganou. Mas, enfim, deixa eu entrar aqui que é mais interessante. Um dos erros mais nefastos do que foi impregnada a educação de minha geração foi o patriotismo entusiasmado e incondicional. Tomemos cuidado. É bastante atual esse artigo. Em muitos mais de 50% dos casos, ser patriota era achar que o Brasil é o mais rico país do mundo, que não há aqui um palmo de solo que não seja imensamente fértil, um palmo de subsolo que não seja imensamente rico e um litro de água de rio ou de mar que não seja imensamente piscoso. A esta torrente de riqueza acrescenta-se uma beleza incomparável. Em nenhum lugar do mundo é permitido haver um sol tão claro, estrelas tão numerosas, mar tão azul,
cume dos montes que oferecem panoramas mais belos, vales que proporcionam remansos mais tranquilos e mais atraentes do que no Brasil. Achar o contrário é ser indivíduo sem inteligência e sem patriotismo. Como todos os erros, pega coisas da realidade, partes da realidade e desvia. Há muita gente, é um pouquinho mais para frente, eu não vou ler o artigo inteiro. Há muita gente que imagina que a única forma de combater uma verdade consiste em negá-la redondamente. Este é apenas o processo dos simplórios. O modo mais subtil e mais perigoso consiste em exagerar a verdade. Com isto, a gente fornece aos seus adversários pretextos para combatê-la e a gente desacredita no espírito dos que a amam. Só os que amam a pátria acabam sendo desacreditados por certas bobagens que se dizem. Isso a gente vê em tantos países, tem visto na história acontecer, que não é brincadeira. Por quê? Porque é uma visão pagã, não uma visão de cristandade. Foi isso que se deu com o patriotismo. Os literatos do fim do século XIX e do início desse século o laicizaram. O problema é que o laicizaram. Retiraram todo o conteúdo sério e o exageraram, dando-lhe uma extensão e uma pretensão injustificáveis. Mais para frente. Outros, talvez, fizeram pior. E confesso que, se não fosse o catolicismo, o único parapeito que o homem encontra entre si e o abismo, também eu teria alguma complacência para com este erro. Procede ele de uma reflexão também sugerida pelo patriotismo convencional que circulou, deve-se falar em pretérito perfeito ou no presente, disse o Toprino, circulou por aí. Admitamos que o Brasil seja tudo quanto se diz. E o homem? O que faz o homem no Brasil? Por que não foi ele capaz de aproveitar essas riquezas para construir uma civilização de forte conteúdo espiritual e alto valor material? Ingenuamente, eu e muitos como eu, deixamos-nos persuadir mais ou menos de que o samba, as modinhas dengosas e lascivas, a feiura e a sujeira quase inseparável de nossas habitações populares, a escassez de manifestações artísticas de real valor, eram expressões autênticas e definitivas do vácuo interior da alma nacional. Isso é muito verdade, ainda hoje. Mas entrou aí um imenso mas. Um mas salvador e orientador como tudo quanto procede da igreja. Essa imagem do Brasil irremediavelmente, veja como catolicidade, eu estou priando novamente, desculpe interromper, mas essa imagem de um Brasil irremediavelmente mole e sensual, de um Brasil definitivamente preguiçoso e inepto, de um Brasil inseparável da modorra, do comodismo, do espírito, da intransigência e da acomodação, é uma imagem que insulta o próprio Criador. É uma blasfêmia supor que, com o auxílio da graça, tais defeitos não possam ser removidos. Pensar assim é cair no materialismo mais crasso e no mais criminoso determinismo. Um exame mais atento da história do Brasil convenceu-me que os fatos demonstram à sociedade a grandeza de alma com que Deus dotou o brasileiro. É um erro imaginar que o indiferentismo é um traço distintivo do brasileiro. Quando o brasileiro se deixa dominar por um ideal, ele se torna coerente e intransigente como os que mais o sejam. E Dr. Plínio é o primeiro exemplo disso. Um escritor apresentou certa vez a seus leitores a figura de um cego interrogando pelas ruas a todos que passavam. Oh, tu que tens a luz, o que fazes dela? A mesma pergunta se poderia fazer a nós católicos. O que fazemos nós, que temos dentro da igreja não apenas a luz, mas a luz meridiana de uma verdade plena?
Porque não compreendemos plenamente e não gritamos em alta voz que o Brasil se tem às vezes parecido um deserto de homens e de verdade? É isto que exclusivamente porque não se entregou inteiramente ao domínio do homem Deus e da verdade que ele veio trazer ao mundo? Lemos diariamente nos Santos Evangelhos que o Salvador curava os cegos, os aleijados, os paralíticos, os loucos, e que essas curas afirmavam implicitamente seu poder para curar todas as misérias morais do homem. Por que então não acreditamos realmente, seriamente, ardentemente, entusiasticamente que na Sagrada Eucaristia todos os defeitos do Brasil poderão ser curados e que o brasileiro ainda poderá ser um homem à altura das grandezas materiais dentro das quais nasceu? Enviai o vosso Espírito e todas as coisas serão curadas e será renovada a face da terra, exclama a Sagrada Liturgia. E esse Espírito que criou o mundo e que pode renová-lo, não quererá ou não poderá renovar o Brasil que ele próprio criou? Oh, isso aqui realmente a mim me enche a alma de alegria, faz respirar. A mim faz respirar profundamente, desculpa, eu até quase que me toma a alma, assim. E eu vou deixar o link desse artigo na descrição. E insisto na catolicidade, e na visão em que entra o temporal e o católico junto no Dr. Plínio. A visão, a graça na sociedade temporal, a ação de Nosso Senhor na sociedade temporal, como se nós queremos uma solução para o Brasil, para cada um dos nossos países, para a civilização, é em Nosso Senhor que nós vamos encontrar. Às vezes, desgraçadamente, temos maus pastores, mas é a Igreja Católica, na sua doutrina tradicional, que tem a palavra para tudo isto. Amemos Nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é, como Ele está na cruz, e por meio de Nossa Senhora, aqui está Nossa Senhora aqui atrás, eu tenho uma cruz aqui em cima, muito bonita, aliás. Opa, está difícil eu chegar lá. Isto. E amemos eles, sigamos o caminho do Nosso Senhor. E todas as coisas se solucionarão, as pessoais, as familiares e as de nosso país e da civilização cristã. Salve Maria, que Nossa Senhora os ajude e nos ajude a todos nós. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.